E como prometido, essa é a primeira mensagem da série Você Ainda Está Feliz? E a gente fala muito isso e talvez agora você vai entender o porquê. Porque nós vamos expor a carta da alegria. Então a carta de Filipenses ela é conhecida como a carta da alegria. Na minha versão, que é a versão NVI, vai aparecer 15 vezes a palavra alegria em 4 capítulos. Só que nós precisamos entender o que de fato é alegria segundo as Escrituras. Nós não podemos partir de um conceito que nós temos do que é alegria, porque a alegria que você acha que é alegria é um buraco negro que te consome. Mas a alegria de Cristo é baseada em outras coisas. Então, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Filipenses 1, do versículo 1 ao 2. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Se porventura a sua Bíblia aí está escrito servo, essa palavra servo ela não foi bem traduzida. No original aqui é escravo. Então vamos de novo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é sobre esses 2 versículos que eu vou ministrar o capítulo 1 de Filipenses. Só que antes nós precisamos entender que cidade que é essa, que povo que é esse, que língua eles falam, onde eles dormem, o que eles fazem. Cara, a gente precisa entender. E aí Filipos vem de Filipe da Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. Ele foi um grande guerreiro e, obviamente, essa cidade era parte do seu território e por isso tinha o seu nome. Só que houve uma grande guerra com o Império Romano anos depois. E aí o Império Romano venceu essa guerra e ele tomou parte agora. Filipos agora é de Roma. Só que é muito interessante porque essa guerra houve-se muitos militares romanos que lutaram nela. E aí os caras que ganharam essa guerra, eles ganharam terra ali. Então Filipos ele é uma cidade de muitos ex-militares, porque eles ganharam como pagamento da guerra uma terra ali. Vocês estão entendendo? Então nós estamos falando de uma cidade que é militar. E aí também ela passou a ser conhecida como colônia romana ou pequena Roma. Por quê? Porque como passou a ter muitos militares romanos ali, havia muito um orgulho de ser romano. Grave isso, porque isso vai fazer sentido em toda a carta. Eles tinham muito orgulho de ser romanos. E aí, o que vai acontecer? Por que é chamado de pequena Roma ou de colônia romana? É porque todos os costumes de Roma havia ali. E a política de Roma era igual à política de Filipos. E a moeda de Roma era a mesma moeda de Filipos. Então, eles eram como se fosse uma cópia menor de Roma. Então, existem alguns lugares no Brasil que falam assim, é a Alemanha no Brasil. Porque quando você chega lá, você se sente na Alemanha, apesar de estar em território brasileiro. E assim era em Filipos. Por mais que era a Grécia, você ia lá e você se sentia em Roma. Fez sentido? Então, eles tinham muito orgulho. E uma outra coisa muito marcante na cidade de Filipos é que eles eram uma rota comercial de Roma. Eles faziam a ligação entre a Ásia e a Europa. Então era uma rota comercial, e por ser uma rota comercial, havia muita diversidade ali. Por que muita diversidade? Havia vários tipos de pessoas, além dos militares, que era a maioria, havia muita diversidade de pessoas, porque havia muito comércio ali. E isso é muito importante a gente entender, porque eu queria te ensinar o que é graça e paz. Porque você percebeu que ele falou assim, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, a todos os santos, a vocês, a graça e a paz. O que significa esse cumprimento de graça e paz? Graça, ele está falando com gentios, porque graça era uma palavra helenística. O que é o helenístico?
é o povo que é romano, mas segue a cultura grega. Por que isso, meu? Porque Roma, ele estava importando com território, mas não com cultura. Mas a Grécia, ela tinha uma cultura muito forte. Então o povo helenístico era aquele que era do território romano, mas era influenciado pela cultura grega. Vocês estão comigo? E aí então ele vai falar, graça. Porque eles entendiam a graça como favor imerecido, e esse era o cumprimento comum. Então ele primeiro cumprimenta os gentios. Por que Paulo cumprimenta primeiro os gentios? Porque em todas as igrejas que Paulo vai abrir, era costume de Paulo, quando chegava na cidade, ir direto à sinagoga para ganhar primeiro os judeus e então ir para os gentios. Porque mesmo na Grécia haviam judeus por causa da diáspora. Quando houve uma perseguição muito forte em Jerusalém, eles migraram ali para a Europa. Então Paulo ia primeiro na sinagoga para ganhar os judeus e então os gentios. Está fazendo sentido? Só que quando ele chega em Filipos, ele não vai para uma sinagoga, porque não havia uma sinagoga, porque ali haviam muito mais gentios do que judeus. E aí então ele vai e fala, e a paz. E quando ele fala paz, ele está cumprimentando os hebreus. Por quê? Porque era um costume judeu cumprimentar com a paz. E aí eu já quero começar a aplicar o texto. Essa paz no original, ela significa shalom. Só que esse shalom não é ausência de guerra, mas sim harmonia com os céus. Vamos lá alguém. Não é assim, graça e paz, tipo uma paz sentimental, circunstancial e uma ausência de guerra. Não, é em meio à tempestade você está harmonizado com Deus, então você não precisa de mais nada. Então a graça e a paz, amém? Então é o favor imerecido de Deus com a harmonia em meio à guerra. E dito tudo isso, Filipos ele vai ser a primeira igreja na Europa. Porque até então haviam igrejas apenas na Ásia, não havia igreja na Europa. Então ela vai ser a primeira igreja na Europa. E tudo isso vai acontecer 10 anos antes do que eu estou lendo para vocês. Eu acabei de ler, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Só que essa carta ela é escrita 10 anos depois deles terem aberto a igreja. Então eles passaram lá na segunda viagem missionária de Paulo, abriram a igreja, continuaram o seu propósito missionário, e 10 anos depois dessa inauguração, Paulo escreve a carta a Filipenses, aos Filipos. Fez sentido? E aí então, como que aconteceu esse rolê, né? Quando? Isso vai estar relatado lá em Atos 15 e Atos 16. Só que você não precisa abrir, porque eu vou contar a historinha para você. Aí depois você confere lá que São Bereano, amém? Atos 15 e Atos 16. O que vai acontecer? Paulo ele vai sair para a sua segunda viagem e o companheiro dele é Barnabé. Só que Barnabé vai querer levar João Marcos. Paulo está assim, ó, bora Barnabé, vamos abrir a igreja aí? Aí Barnabé fala assim, vamos embora, mas vamos levar o João Marcos. E aí Paulo, ele não aceita que João Marcos vá junto. Por quê? Porque na primeira viagem de Paulo, João Marcos já foi. E aí no comecinho do percurso, ele já quis voltar. E aí deu um trampo, os caras perderam toda a rota. E aí Paulo falou assim, não cara, não vou levar mais esse cara comigo. Só que aí deu uma treta, o que vai acontecer? Barnabé vai pegar João Marcos e eles vão viajar para um lado, e Paulo e Silas vão para outro lado. Paulo vai pegar Silas agora, vai ser o companheiro de Paulo, e eles vão para o outro lado. Ótimo, até aí maravilhoso. Só que então, isso que eu disse está em Atos 15. Em Atos 16 vai relatar uma coisa. Vai falar que eles foram impedidos pelo Espírito. E eu queria já te dizer uma coisa, não é porque você está fazendo a vontade de Deus que é para você fazer ela. Nem sempre a vontade de Deus é para agora. Nem sempre o que está no seu coração diz respeito a fazer agora. Por quê? Porque eles estavam indo para uma viagem missionária, eles estavam indo cuidar das igrejas, abrir outras igrejas, mas eles foram impedidos pelo Espírito 2 vezes. E aí eu queria te falar uma coisa, graças a Deus. Porque a viagem de Paulo era sobre a Ásia, mas o Espírito Santo impediu ele 2 vezes. E então ele entendeu que ele tinha que ir para a Europa. E aí ele começou a alcançar os gentios, e então o Evangelho chegou em mim e em você. Porque o Espírito Santo impediu Paulo. Só que aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi impedido pelo Espírito? Se você ainda não foi impedido pelo Espírito, é porque talvez você nem guiado por ele é. Porque antes de ser impedido pelo Espírito,
antes do Espírito Santo mudar a sua agenda, você precisa ter uma agenda com Deus. Então a primeira coisa que eu preciso é ser guiado pelo Espírito. E guiado no original é tomado pela mão. Então, cara, não mude as coisas de lugar porque você acha que é melhor, porque você pensa que é melhor, porque você ouviu uma pregação que é melhor. Mas seja tomado pela mão do Espírito. E depois de guiado pelo Espírito, pasme, ele vai impedir você de fazer aquilo mesmo que ele guiou. Uai, como assim, Leandro? Porque ele gosta de mudar as coisas de lugar. Então, o Espírito Santo tinha outra agenda para Paulo. E aí como ele vai comunicar isso com Paulo? Primeiro ele vai impedir 2 vezes. E na terceira vez ele vai dar uma visão para Paulo. E Paulo vai ver um homem da Macedônia pedindo visita-nos, Paulo. E aí ele vai entender que ele precisa ir para a Macedônia, que no caso é onde Filipos ficava. Vocês estão comigo? E tem uma coisa muito peculiar aqui que eu queria ensinar a vocês. Presta atenção. A conexão é maior do que o seu desejo. Vou repetir. Uma conexão é maior do que o seu desejo. Por quê? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Só que até Atos 15, é uma narrativa dele contando o que Paulo fez. Só que a partir de Atos 16, vai dizer assim: partimos então. Então Atos 16 marca o encontro de Paulo com o seu discípulo Lucas. Então o Espírito Santo impediu que Paulo caminhasse para um lugar para que houvesse uma conexão com Lucas. Então muitas das vezes o Espírito Santo vai te impedir de agir como você age, de pensar como você pensa, de ir para onde você pensa que deve ir, porque existe uma conexão a ser feita. Inclusive Lucas vai escrever um dos evangelhos e é conhecido como o Evangelho segundo Paulo. Olha como foi importante essa conexão. Então pense bem, antes de você fazer a vontade de Deus, analise se existe uma conexão superior. E aí eu queria falar uma coisa, até que eu falo muito e aí. Quem acompanha os Spotify eu falo, e aí, aqui eu também falo muito e aí. É legal, gente? É meio ruim, né? Mas e aí? Isso chama-se discernimento espiritual. Vou ficar bem assembleando agora. Repete comigo. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender para onde eu devo ir, quando eu devo ficar, o que eu devo fazer e qual é a agenda de Deus para mim agora. Só que para ter discernimento espiritual, eu queria que você pensasse comigo sobre o tabernáculo. O tabernáculo lá da antiga aliança, quando Moisés construiu mediante tudo aquilo que Deus tinha comunicado com ele, e o autor de Hebreus vai falar que era uma cópia exata dos céus, ele vai construir um tabernáculo. Só que o tabernáculo, todas as estruturas do tabernáculo eram desmontáveis. Todas as estruturas eram flexíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa estar flexível à mudança de Deus. Porque a estrutura de Deus, que é você agora, que é o tabernáculo de Deus, precisa ser flexível e desmontável. Porque você precisa de um discernimento espiritual para enxergar para onde a nuvem está indo. Se o tabernáculo fosse algo que fosse colocado e permanecesse, quando a nuvem de Deus se movesse, eles iam perder o que Deus está fazendo. Mas como era desmontável as estruturas e eles eram flexíveis, homens observavam que a nuvem se movia, então o tabernáculo era desmontável e eles corriam para debaixo da nuvem. Talvez a sua dracma está perdida porque você não está debaixo da nuvem. Só que nem sempre é muito bom andar debaixo da nuvem. Como assim, Leandro? Não é bom correr para o que Deus está fazendo? Eu conheci um amigo, chama Bruno, é o pastor Bruno, ele é lá de Xambu. E eu tive uma mesa muito agradável com ele. E ele começou a contar a história dele. E ele falou assim: toda vez que eu estava bem, Deus mudava as coisas de lugar. Vamos lá, alguém. Então não espere estar um caos na sua vida para que então você mude. Não, é no melhor momento da sua vida que Deus move a nuvem.
Sabe por quê? Porque senão você se apega àquilo que você está construindo e deixa de se apegar ao seu Senhor. Então é no seu melhor momento que Deus sopra a nuvem. Então você tem que desmontar tudo e seguir a nuvem. Porque a glória não é o que eu estou construindo. A glória é seguir a nuvem. Então, cara, talvez você estava nos melhores dias seus. Talvez você pensava, cara, eu estou na CMD, a CMD é uma igreja muito legal. Nossa, eu estou profetizando, eu estou ensinando a palavra, eu estou discipulando. Nossa, o meu secreto está incrível. E aí, de repente, você está numa crise existencial. Você olha ao seu redor e viu que tudo aquilo que você construiu está desmoronando. O Espírito Santo está dizendo para você, é porque a nuvem se moveu. E você precisa se desmontar. E baseado nisso, eu queria que você entendesse, eu não quero que você seja um armário. Uai, como assim, né? Essa semana o Arthur, ele mudou de casa. Na verdade, ele não mudou de casa, né? Ele foi para a casa dele. E aí, o Gustavo estava montando a cama, eu estava lá no meu cantinho sendo desprezado, porque eles dizem que eu não tenho habilidade, mas eu tenho. E eu estava lá no meu cantinho observando, e aí, colocou-se a cama, o Gustavo perguntou assim para o Arthur, você já pensou aonde o guarda-roupa vai ficar? Porque baseado aonde o guarda-roupa vai ficar, você tem que posicionar a sua cama. E o Arthur falou, não, eu já medi a parede aqui, é daqui, é ali, vai ficar aqui perfeito, pode pôr a cama, maravilhoso. Nossa, mas e a porta? Não, a porta vai abrir 75 graus e eu vou pôr uma espuminha na porta para não bater no guarda-roupa. Sabe por quê? O guarda-roupa não é desmontável. Se a nuvem se mover, o guarda-roupa fica. Então, cara, seja alguém maleável, tenha estruturas que você pode mudar. O Gu ainda falou assim, não, você tem que calcular bem, porque depois de uma vez montado, você não pode desmontar, porque ele vai ficar frágil. Só que peraí, você não pode ficar frágil. Você tem que ter vigor, porque você precisa perseguir a nuvem. Porque é na nuvem que desce o maná, é na nuvem que tem refresco, é na nuvem que está a glória de Deus. E aí vamos voltar, né? E aí, como eu disse para vocês que lá, eu falei, e aí de novo? E aí, como eu disse para vocês, lá havia muita diversidade. E lá em Atos 16, Paulo vai encontrar com 3 tipos de gente. Que então, vamos lá, segunda viagem de Paulo, chegou em Filipos animado para pregar. Aí ele vai se deparar com uma mulher que chama Lídia. E essa Lídia, ela era de Tiatira, a mesma igreja que o Gi pregou. Então ela era asiática. E aí, numa reunião de oração, ela vai se converter. E então vai ser a primeira igreja da Europa que vai começar na casa de Lídia. E aí Paulo agora começou a se reunir com o pessoal na casa de Lídia. E ela era uma vendedora de púrpura lá e tal. É como se ela tivesse uma boutique. E aí então, Paulo continua ali reunindo na casa de Lídia. E tinha uma adivinhadora. E essa adivinhadora, ela era grega. Opa, outro tipo de gente. E ela ficava adivinhando para os seus senhores. Ela era escrava dos seus senhores e ela dava lucro porque ela adivinhava. Só que um dia Paulo vai chegar nela e vai libertar ela. Vai libertar ela do espírito imundo que havia nela. Só que por causa dessa libertação vai começar uma treta. Porque o lucro dos senhores foi por água abaixo. Então, mediante essa treta, Paulo e Silas vão ser achibatados e vão ser presos. E aí a gente vai chegar num texto que você conhece muito bem, que Paulo e Silas estavam em um cárcere e eles estavam orando. E aí houve um grande terremoto. Quem se situou? E aí então tem mais um terceiro tipo de pessoa, né? O carcereiro. E esse cara, ele era romano, ele era um funcionário público. E aí vai acontecer o sobrenatural. Então, uma foi por meio da palavra, outra foi por meio da libertação, e agora vai acontecer um sobrenatural, que é o terremoto. Só que eu queria que você entendesse que esse terremoto, cara, ele vai acontecer 3 coisas sobrenaturais. Porque a gente crê que o terremoto foi o sobrenatural. Não, mas o terremoto foi comum, porque era muito comum ter terremoto naquela região. O sobrenatural foi as 3 coisas posteriores ao terremoto. Então, quando as coisas forem abaladas na sua vida, isso é comum. Mas o que vai gerar do abalamento da sua vida que é sobrenatural. Então, a primeira coisa
foi um sobrenatural físico, porque o texto vai dizer que houve um terremoto, as correntes quebraram, as portas caíram e um caos imenso. Só que nenhuma pessoa foi ferida. Uau, não sei se vocês estão entendendo. É como se todas essas estruturas começassem a mexer e aí sua prisão quebrasse e a porta quebrasse, mas nenhuma pessoa é ferida. Então o primeiro sobrenatural foi o físico. O segundo sobrenatural foi o moral. Por quê? O carcereiro responsável pelaquela prisão, quando ele viu que tudo foi por água abaixo, ele falou: vou tirar a minha vida. Mas Paulo gritou lá de dentro: não tire a sua vida, estamos todos aqui. Meu Deus, a prisão quebrou e ninguém fugiu. Não foi Paulo, ele não disse Paulo e Silas está aqui, ele falou: todos nós estamos aqui. Uai, como que aquele povo se converteu? Porque quando Paulo, ele estava preso, ele estava todo ferido porque ele tinha sido chicoteado, ele estava adorando e orando. E aí começa a fazer sentido para você, né? Porque a igreja de Filipe, ela vai iniciar-se em meio a um caos, mas no meio do caos, Paulo tem alegria, porque ele tem harmonia com Cristo. E aí 10 anos depois, Paulo está escrevendo a carta, e ele está preso em Roma, mas não é a prisão que você vê nos Estados Unidos, não é a prisão que você visita aqui, é uma prisão de Roma, e a prisão de Roma era dentro de um buraco escuro. E Paulo, dentro de um buraco escuro, ele vai escrever: alegrai-vos. Então ele inicia a igreja em meio a um terremoto, com chibatada, cantando e louvando. E 10 anos depois, dentro de um buraco em Roma, ele escreve: alegrai-vos. Então a alegria, ela não é circunstancial, a alegria não é sentimental, mas a alegria é espiritual. A alegria é algo que está dentro de mim, de uma situação de justiça com Deus por causa de Cristo. Então, você ainda está feliz? Sim. Porque as coisas estão indo bem? Não, porque Cristo Jesus me ligou com Deus. Vamos lá. Você recebeu muitas chibatadas essa semana? Você está em harmonia com os céus. Vamos lá, alguém, cara. Então eu ainda estou feliz. E aí falta a espiritual. Então foi a física, moral e a espiritual. Qual foi a espiritual? Depois que o carcereiro percebeu que todo mundo estava lá, ele fala assim: cara, eu quero o seu Deus. E aí Paulo vai falar assim: crê, e tu e a tua casa será salva. Salva? Nossa, será salva. Vocês estão comigo? Então houve ali também uma salvação espiritual na vida do carcereiro. E aí, esse é todo o contexto que você precisa entender. E eu queria reforçar que a sua alegria é a convicção em Cristo. A sua alegria é a convicção em Cristo. Então nós precisamos essa noite mudar o nosso senso de sucesso. Por quê? Porque você precisa tomar muito cuidado com a ditadura de felicidade a qualquer custo. O mundo prega que você precisa ser feliz a qualquer custo. Você precisa conquistar, você precisa chegar lá, você precisa vencer, você precisa triunfar, você precisa ter a melhor casa, o melhor café, o melhor Instagram, o melhor YouTube, o melhor. Você precisa chegar lá. O problema é que não existe um chega lá, e você entra num buraco escuro, você entra numa ditadura de busca da felicidade que nunca chega. Só que eu trouxe uma boa notícia para você. Isso mesmo, eu trouxe o Evangelho. Você já chegou lá. Eu não tenho que chegar a lugar algum. Cristo já me trouxe para esse lugar. Eu já estou lá em Cristo Jesus. E aí eu volto lá em Filipenses 4. Eu sei passar necessidade, eu sei estar próspero. Por quê? Porque em todas as coisas é Cristo quem me fortalece. Vamos lá, cara. Você não precisa estar nos seus melhores dias, você não precisa estar com a sua devoção fervendo, você precisa ter a convicção que em Cristo você já chegou lá.
cuidado, mude o seu senso de sucesso. Sucesso não é conquistas terrenas. Sucesso é conhecer Jesus e ser amado por Ele. Esse é o meu sucesso, amar e ser amado por Ti. Fique bem claro, a alegria é o estado que nós estamos em Cristo. Só que o mundo sempre vai pregar o contrário. Cara, isso pode parecer bizarro. De verdade, quando eu estou aqui pregando, eu falo assim, cara, eu não acredito que eu estou pregando isso. Só que o Espírito Santo está falando para mim, só que é nas pequenas pedras que o povo tropeça. Então, cara, cuidado com o Instagram, meu amigo. Cuidado com a vida dos outros que deu certo. Meu amigo, você já chegou lá, cara. Você nem está no buraco em Roma, cara. As suas costas nem estão dilaceradas pelas chibatadas. Você nem passou por um terremoto. Deus já te fez chegar lá e ainda fez superabundar sobre a sua vida, cara. Então para de seguir os outros, para de seguir redes sociais e segue Jesus Cristo. Amém? Só que para isso nós precisamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Sabe, eu estou muito com isso no meu coração. Tem uma canção do David Keeler que chama Filho de Davi. Nossa, tem ministrado muito no meu coração, porque é muito fácil as escamas do mundo me cegar para aquilo que realmente importa, e eu parar de estar debaixo da nuvem e começar a construir algo aqui, e eu quero que permanece, e aí eu sofro, e aí eu tento felicidade aqui e nada rola. Por quê? Porque eu estou cego e não vi que a nuvem se moveu. Então abra os nossos olhos para que você não corra atrás da ditadura da felicidade, mas entenda que você está em paz com Cristo. E aí, para a gente caminhar para o fim, o texto diz assim: Paulo e Timóteo. O que isso significa? Que Timóteo ele era um colaborador. E a palavra colaborador é colabor, ou seja, junto no trabalho. Então você precisa estar junto no trabalho, porque o que ajuda a mudar o seu senso de sucesso é a sua identidade de pertencimento. Quanto mais pertencente ao reino dos céus você se identificar, mais o senso de sucesso seu será alinhado. E o que me faz fazer pertencente é estar junto no trabalho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, para que você se sinta pertencente, para que o seu sucesso seja alinhado, você precisa estar junto no trabalho. Então ele falou, Paulo e Timóteo. Ele está junto comigo, ele é um colaborador. E aí eu queria ir com você no versículo 5, que é muito legal isso aqui. Versículo 5 diz o seguinte: estão comigo? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uau, cara! Então ele está escrevendo para a igreja de Filipe: vocês que desde o primeiro dia já foram colaboradores e até agora têm colaborado. Então o trabalho, ele não é circunstancial e nem sentimental. Eu tô citando muito essas palavras porque quando você se move baseado na circunstância ou no que você está sentindo, você se move pela sua alma e não pelo que você crê. E aí toda vez que você até topa trabalhar porque você recebeu uma oração muito poderosa, porque você está numa semana muito feliz, aí você quer cooperar na obra do Evangelho. Só que é o primeiro caos na sua vida, você abandona tudo, cara. Só que essa igreja, ela era constante na contribuição, porque desde o primeiro dia até agora, então nós estamos falando de 10 anos de trabalho junto. Vamos lá, cara. Eles estavam há 10 anos trabalhando pela causa de Cristo, seguindo a agenda de Jesus, sendo mudado de acordo com o que era mudado e seguindo a nuvem. Então, eu não estou falando para você apenas colaborar em Cristo, mas para você ser constante na colaboração. Faz sentido, cara? Você precisa estar junto no trabalho por um determinado momento. Só que eu preciso te ensinar isso. Se você trabalhar pelo que você está sentindo, daqui a um mês você não quer fazer mais. E a Paty é testemunho. Nós não estamos vivendo o melhor momento. Nós não estamos reluzentes.
nós não estamos sentimentalmente muito felizes na igreja. O trabalho nosso não está tipo, estou trabalhando em Cristo, estou seguindo Jesus. Não, não está. Só que deixa eu te falar, eu não me movo pelo que está sentindo aqui dentro, mas eu me movo pela convicção que Deus transformou a minha mente, que Ele é digno de receber a sua recompensa. Então não importa o preço, eu quebrarei o vaso. Vamos lá, alguém, cara. A nossa igreja precisa de energia para colaborar constantemente e não quando sentir-se bem. Estão aí? Senão a obra para, amigo. Estão felizes comigo? Amém. E a gente fala muito sobre o odre velho e o odre novo, o vinho, né? Só que a gente fala assim, cara, eu quero o vinho novo, eu preciso ser um odre novo, e Deus está fazendo coisas novas. Só que, cara, sabe o que significa odre velho? Muito usado. Quem pegou? Muito usado. Então, antes de eu ser refeito para o que Deus tem novo, eu preciso ser muito usado naquilo que Ele já me deu. Então, cara, para de querer o novo de Deus, mas desgaste, seja muito usado, muito usado. Então Deus vai te refazer para te dar um novo propósito. Por isso que Deus só muda as coisas quando você já está acostumado com elas, porque você já está muito usado. Então Ele fala assim, agora eu mudo a sua agenda, eu te impeço pelo Espírito. Quem está comigo? E para terminar de verdade, o senso de pertencimento fala muito sobre André e Ananias. Olha, o que você está falando? Porque existe essa mentalidade greco-romana que perpetua até hoje, de que eu preciso ser visto, eu preciso estar bem, eu preciso ser conhecido. E aí todo mundo quer ser Paulo e Pedro, mas ninguém quer ser André e Ananias. Ninguém quer ser o irmão de Pedro que levou o evangelho a Pedro. Ninguém quer ser o Ananias que impôs as mãos sobre Paulo. Ninguém quer ser o Timóteo que pegou o legado de Paulo. Então nós precisamos ser os colaboradores daquilo que Cristo está fazendo, porque Cristo é o Rei da Glória, a Ele é o louvor para todo sempre. Eu estou junto no trabalho para Ele, por meio dEle, e todas as coisas para Ele. E aí é muito interessante, eu queria finalizar, porque eles falam escravo de Cristo. Escravos de Cristo. Você é um escravo de Cristo. Você precisa se enxergar como escravo de Cristo. E por que ele vai dizer escravo de Cristo? Em primeira instância, é porque lembra que eu falei que lá tinha muito orgulho romano? Então eles achavam glorioso ser escravo de César. Era motivo de honra ser escravo de César. Só que Paulo falou assim, eu e o meu colaborador, nós somos escravos de Cristo Jesus, porque a glória é de Jesus, e só Ele é digno. Em segunda instância, ele está fazendo menção da sua situação, porque ele está falando, eu estou aqui preso em Roma, então eu sou um escravo de Cristo. Mas por favor, não fiquem tristes, pelo contrário, alegrai-vos, porque por causa de eu estar preso em Roma, o Evangelho tem chegado aos romanos. Meu amigo, ele pegou uma situação adversa e tirou um tesouro do meio dela. Ele falou, eu estou preso num buraco em Roma, mas todo dia um soldado romano vem e eu prego o Evangelho. Agora toda a guarda romana conhece a Cristo Jesus. Então eu sou um escravo de Cristo. E quando nós falamos sobre ser escravo, nesse texto aqui, Paulo ele não estava falando exatamente sobre os escravos que levavam chibatadas dos seus senhores, mas ele estava falando dos escravos no sentido de estar ligado ao seu Senhor. Então eu e você estamos felizes porque eu e você estamos ligados a Deus por meio de Cristo. Então eu e você somos escravos da orelha furada, porque Jesus não manda ninguém ser escravo dele, mas ele te dá a opção. E quando eu falo sobre escravo da orelha furada, eu volto lá no Antigo Testamento, porque é por opção, é voluntário. Eu cumpri a minha meta e eu posso ir embora, mas eu olho para o meu Senhor e falo assim, fura minha orelha, porque eu quero pertencer para sempre ao Senhor.
Só que você só vai dizer, fura minha orelha, porque eu quero pertencer para sempre ao Senhor, se você tiver um senso de sucesso alinhado. O meu sucesso não é construir as minhas coisas, mas é estar ligado ao meu Senhor. Por quê? Porque eu tenho um senso de pertencimento, e eu pertenço a um Senhor, e o Senhor é bom. Porque imagina comigo, se o Senhor fosse muito ruim, você furaria a sua orelha? Eu só furo a minha orelha porque o meu Senhor é bom. É melhor estar com Ele do que sem Ele. É melhor viver na dependência dEle do que independente de Cristo. Você está livre, você pode ir, mas eu prefiro estar ligado ao meu Senhor. Porque aqui há mais bonança do que sozinho. Porque a nuvem de Deus está aqui e não lá. Vamos lá. Para a gente fechar, vamos no versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Amém? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Para tudo aí, calma aí. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim: Ruth, Gustavo, Juliel, Sueli, Luizinho, foi dado a vocês um privilégio. Meu Deus, que privilégio que é esse? Crer em Cristo. Vamos lá. Mas também de sofrer por Ele. Meu Deus, existe um privilégio sobre a sua vida, que é crer em Cristo, estar ligado a Ele, ser escravo dEle e estar em extrema alegria, porque está harmonizado com os céus. Mas também é um privilégio sofrer por Ele. E às vezes nós pensamos que o sofrer é ser perseguido porque estamos pregando o Evangelho, mas talvez sofrer é você abandonar o instinto que há em você de ser grande, é você abandonar um senso de sucesso, de chegar lá. E por muitas vezes você vai estar em extrema alegria sentimental, mas às vezes você vai estar deprimido porque a ditadura vai estar pregando dia e noite para você. Você precisa conquistar, mas aí você fala: eu tenho o privilégio de sofrer por Cristo, porque melhor é estar ligado com Cristo do que conquistar tudo na terra e não estar harmonizado com os céus.